Bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada. Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, está começando mais um Psi Explica e hoje vou falar sobre a criança e o espelho. Mas antes disso, se não é inscrito no meu canal, já sabe, se inscreve, ativa o sininho para receber mais notificações, me segue nas redes sociais e ativa notificações delas para continuar por dentro do meu projeto. E partiu para a explicação. Olha só, a criança e o espelho, ela tem uma relação um pouco conflituosa, porque no início, essa criança ela ainda não entende a sua estrutura corporal. Por não entender sua estrutura corporal, por não entender o que é a sua imagem, como eu vi falado nos vídeos passados, dessa formação da imagem da criança, o que ocorre é que a criança, ao se defrontar as primeiras vezes com o espelho, ela tende a achar que aquela imagem é outra criança. E por isso que o Lacan, ele trata a questão do estádio do espelho, que é quando a criança ela vai identificar aquela imagem como sendo si própria. E aí a gente traz a questão da identidade visual. Nesse momento, a criança firma a sua identidade visual. Ou seja, ela agora consegue correlacionar quem é ela no mundo e para o mundo mediante uma imagem, que até então ela não tinha essa referência de imagem de si própria. Ao olhar no espelho e se identificar, a criança vai criar esse vínculo dessa imagem com ela. E aí há a diferenciação, porque agora a criança ela pode se comparar, ela pode se diferenciar dos outros dentro dessa imagem que está ali no espelho. É quando ela vai notar a diferença dela para o adulto, ela vai ter a percepção de que ela não é um adulto. E aí, nesse momento, é quando haverá a comparação dos corpos. Ser maior, ser menor, ter barba, não ter barba, ter seios, não ter seios, cintura maior, cintura menor, cabelo longo, cabelo curto. E essas identificações vão sendo geradas e vão sendo comparadas. Aí ela aprende, então, que ela é diferente. Porém, esse processo de identificação do espelho vai gerar nessa criança também angústia. E por que vai gerar angústia durante todo esse processo de identificação da criança? Pelo simples motivo. Primeiro, a criança ela vai ser castrada. A Françoise Doutor ela vai dizer que a castração da criança, ela se dá nessa fase do espelho, nesse estágio do espelho, quando a criança se identifica, porque a imagem inconsciente, que eu já trouxe em outros vídeos, ela é formada, mas não acessada. Porém, quando nos encontramos de frente com o espelho, e esse espelho nos mostra nossa real imagem, então isso é frustrante, isso é angustiante, e isso desfaz inconscientemente a imagem que nós tínhamos vindo formando inconscientemente. Então essa imagem ela é desfeita, mas o desfazer-se dessa imagem gera angústia, porque o sujeito vê-se então ali, aquela criança vê que ela não é nem um pouco como ela esperava, não é como ela imaginava. Não é uma questão, veja só, não estou falando de uma questão de achar bonita ou se achar feia, se achar alta ou se achar baixa. Nesse ponto daqui, o que nós trazemos é uma frustração perante uma imagem inconsciente. É quando se percebe que eu sou isto e inconscientemente eu sofro porque havia algo antes disso que agora foi apagado. E nesse momento dessa angústia, a gente pode trazer como exemplo a comparação entre crianças. Uma criança mais velha, quando ela está de frente com o espelho, com uma criança mais nova, ela vai ter um processo de angústia um pouco diferente, porque ela sabe que um dia ela foi pequena, ela lembra dela pequena na frente do espelho. E agora ela vê outra criança pequena ali na frente do espelho e se vê maior. Isso gera angústia porque esse corpo agora é um corpo que ele está oscilante. Essa imagem é oscilante. Não é uma imagem fixa da criança, porque em um momento ela está menor, em um momento ela já está um pouco maior, ganhou peso ou perdeu peso. Então
essa imagem primária que a criança identificou no espelho, ela começa a mudar, ela começa a oscilar, ela começa a se mutacionar. E esse processo para a criança, ele é angustiante. E é angustiante porque a criança, embora saiba que ela está crescendo, ela não tem a percepção total das mudanças do seu corpo. É aí que nós chegamos nos conflitos da adolescência, porque na adolescência, quando há as maiores mudanças corporais, é essa fase transitória do infantil para o adulto, e tem esse meio tempo aí que é a adolescência. Nesse meio tempo onde vivemos a adolescência, o nosso corpo ele está em constante mudança, seja hormonal, seja física, seja psicológica. E essa imagem aí, ela vai sofrer bastante, porque agora aquela criança vai ter barba, aquela criança vai ter seios, vai ter cintura, vai ter quadril mais largo. Então, todo esse processo de mudança repetindo vai fazer a criança angustiar. E se ela não tiver, durante a sua formação primária, como eu trouxe nos vídeos anteriores, uma boa ligação com a sua imagem, isso pode ser uma porta para transtornos, especialmente transtornos do tipo alimentar, onde a imagem corporal do sujeito ela é distorcida através de uma falsa percepção, que eu falarei no próximo vídeo. Então, o espelho para a criança, ele é importante porque o espelho o espelho identifica o outro e, sobretudo, o espelho identifica as mudanças que essa criança irá viver. Todo esse processo de mudança, ele é importante para a construção da psique da criança, porque a criança também tem que entender que ela muda, ela tem que entender que ela está crescendo, ela tem que entender que ela está maturando. E para poder entender isso, uma das formas, além do convívio social e de ter o outro como aquele que positiva essa mudança, que positiva esse crescimento, é a imagem do espelho. Pode ver que especialmente os adolescentes, eles são vidrados em espelho, eles são apaixonados por espelho, por fotos, porque é muito mais do que uma vaidade. É a percepção de mudança do ser, é a percepção de mudança do sujeito através do espelho. É a sua identidade sendo construída, sendo mutacionada, sendo afirmada, reafirmada e às vezes até negada. E se você assistiu o vídeo até agora, eu espero que tenha gostado. Se não deixou o seu like, deixa o seu like, comenta, compartilha, deixa aqui a sua sugestão para novos vídeos, novos temas que eu irei trazer para vocês. Muito obrigado, gente. Valeu e vocês já sabem. Até a próxima.